hoje com a nossa coluna High Society, hoje sábado, nesse 15 de agosto de 2020. E hoje a nossa entrevistada é a Tenente Coronel Cileia, ela que é coordenadora adjunta da Defesa Civil Estadual. Para nós é um prazer enorme estar trazendo uma mulher que vence, uma mulher que luta pelos seus direitos, uma mulher que podemos dizer ocupou um lugar, né, no espaço como mulher, num país onde temos uma grande discriminação em torno do sexo feminino. E a Tenente Coronel Cileia é uma dessas mulheres que rompeu essas barreiras e hoje encontra-se em destaque na sua profissão na Defesa Civil do Estado, e por isso é que nós trouxemos ela para que ela possa nos contar um pouco como é que foi essa história até chegar hoje ao cargo de coordenadora adjunta da Defesa Civil do Estado do Pará. Coronel Cileia, para nós é uma alegria muito grande. Eu sou uma pessoa que lhe admiro muito, tenho um carinho todo especial, e eu gostaria de lhe perguntar: foi difícil essa caminhada? Começou quando? Foi soldado, foi cabo, foi major? Como é que foi chegar à profissão, né, ao cargo de tenente coronel? E depois conte para a gente como foi também essa trilha, né, da Defesa Civil. Uma vez que a Defesa Civil é eu poderia dizer assim, uma filha, né, do Corpo de Bombeiros, da qual é a sua origem. Bom dia, eu agradeço o carinho, né, as palavras. E não digo que foi difícil, mas a gente tem que ter perseverança, não pode desistir, né? E não vou dizer que muitas vezes eu pensei em desistir, sim. Mas não desistir por achar que é difícil, mas é porque a gente acaba abrindo mão de outras situações, né, da nossa vida pessoal para seguir essa carreira. A Defesa Civil, ela é uma ação do Corpo de Bombeiros, ela é uma atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros. Então, eu sou do Corpo de Bombeiros, né, agora coronel do Bombeiro. Mas eu entrei em 2000 como cadete, e aí eu passei 3 anos na academia para a gente poder ser formado e aí sim sair como aspirante. E aí você vai seguindo, né, o caminho, indo a tenente, capitão, major, tenente coronel. Então, ano que vem eu completo 21 anos de Corpo de Bombeiros e agora estou, né, como coordenadora adjunta de Defesa Civil. Mas para chegar aqui, eu desenvolvi outras atividades, né, do Corpo de Bombeiro, que eu sou do quadro combatente, então eu já participei das operações que é bombeiro, e na Defesa Civil, uma das ações, né, que é a ação de resposta, o Corpo de Bombeiros atende diretamente. Mas como é uma ação específica do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, então eu ainda passei por várias outras unidades operacionais, quando eu cheguei aqui como major, e é onde eu aprendi Defesa Civil, e agora estou nessa função. Mas eu trilhei um caminho para a gente poder entender todas as etapas da Defesa Civil. E te digo, Neto, que por ser mulher, eu não posso dizer assim que eu tive barreiras propriamente dita, mas eu não posso negar que todas as funções que eu tive dentro do Corpo de Bombeiros, quando a pessoa se deparava com uma mulher, a gente percebe um certo impacto. Um espanto, né? Diz assim, quando falou tenente coronel, eu esperava uma senhora já, idosa, etc e tal. Ou quando eu chegava com a guarnição nas operações para fazer retirada de um animal, ou para a gente fazer a descida de alguém, ou para combater um incêndio. E aí eu descia, né, pequenininha, mulher. Eu sentia assim que havia um certo espanto. E hoje, uma proporção menor, mas ainda assim eu percebo, principalmente das crianças, porque a gente enquanto criança, a gente não tem essa referência, né? De ver uma mulher fardada, né? Não só do Corpo de Bombeiros, mas eu acredito que em todas as, né, tanto... É porque essas profissões, elas geralmente elas são vistas como masculinas, né?
E então quando vê uma mulher se destacando, comandando e tal, Com certeza. aí as pessoas elas têm aquele... E aí é aquilo que tu falou, a gente está quebrando tabus, né? Então antigamente quando você perguntava para uma criança do sexo feminino, o que é que você quer ser quando crescer? Então normalmente a gente viu o quê? Era bailarina, professora, aeromoça, porque eram profissões que a gente sempre via o feminino, né, à frente. Então você nunca ouvia dizer assim, eu quero ser bombeira, eu quero ser do exército, eu quero ser policial, porque não tem essa referência. Então hoje a gente já vê meninas dizendo que querem ser policial, que querem ser bombeiros, querem ser do exército, por já ter essa referência. Então nesse ponto eu me sinto bastante encorajada, porque a gente percebe que a gente está indo à frente para deixar para as outras gerações de que a gente tem sim esse espaço, a gente só tem que perseverar, não pode desistir. Pode desistir nunca, né? Jamais. Porque a gente acumula as outras funções que já são inerentes ao nosso gênero, né? Exato. Então a gente tem os filhos, a família, e aí a gente tem que tentar, né, só acrescentar mais uma outra atividade. Mais uma outra atividade, né? Que já faz parte também hoje da sociedade, né, como um todo. E a questão toda, né, se dá que através desse desempenho, aí você vai sendo qualificada e vai assumindo outras funções. E como é ser coordenadora da Defesa Civil hoje, né, coordenadora adjunta da Defesa Civil, o estado do Pará como um todo? Nós somos 144 municípios, né? Nesses 144 municípios, todos estão organizados com as suas defesas municipais. Como é que está esse trabalho hoje de organização da Defesa Civil no estado do Pará? Então, ainda como major, no caso eu era chefe da divisão de apoio comunitário, antes de assumir a função de adjunta, a gente já estava trabalhando diretamente, né, com a criação, fortalecimento das defesas civis municipais. E infelizmente a gente ainda não tem um panorama favorável ao que a gente gostaria que fosse o ideal. Mas eu acredito que a gente está caminhando para o ideal. A gente já tem algumas coordenadorias municipais que se destacam, né? Que a gente já tem pessoas que lá estão trabalhando ao longo do ano, todas as ações de prevenção, não só de atos de resposta. Mas infelizmente a gente ainda tem um grande número de municípios que o gestor municipal ainda não acredita nesse trabalho, não acha, não dá ainda a importância devida que esse trabalho tem na sua comunidade, né? Que é a Defesa Civil Municipal. E então a gente tem planejamento, né, agora como coordenadora adjunta, da gente fortalecer as que já estão, né, trabalhando e a gente tentar fazer com que os municípios que não têm, que a gente venha implantar, que a gente venha fomentar essa ideia e capacitar os agentes para que eles estejam nos seus municípios identificando, né, suas ações, e o Estado sempre vai estar com eles dando esse apoio no que eles precisarem. A política de defesa civil, ela é uma política nova, né? Porque até então, digamos assim, alguns anos atrás, ela era tratada como aquela política assistencialista, né? Era só a política do toma lá, não tinha o da cá, né? Hoje, ela é uma política realmente aplicada, né? E é difícil essa conscientização nos gestores de que existe essa necessidade da organização dos municípios? Pois é, infelizmente sim, mas essa nova legislação, ela vem dar o que cabe a cada ente. Então, nessa nova legislação, ela diz o que é a atribuição do município, o que é a atribuição do Estado e o que é a atribuição da União. Então, apesar da gente ainda ter municípios que ainda não vestiram essa camisa, mas a gente já há uma regulamentação que diz que o município ela tem a sua atribuição. Então, qual é o nosso papel agora? É justamente o que você falou, é sensibilizar esses gestores de que há uma política, de que há uma responsabilidade, né, para eles. E que ele precisa, né, fazer acontecer no seu município. Porque a primeira resposta, quando a gente já fala de um desastre instalado, é do município. Então a gente só vai entrar dando apoio, tanto à União quanto ao Estado, mas a primeira resposta é do município. Mas para que ele possa dar essa primeira resposta, ele tem que estar organizado, para que ele possa saber o que fazer quando acontecer. Então, alguns municípios ainda não sabem, então se instala o desastre, praticamente a Defesa Civil Estadual faz, às vezes, da Defesa Civil Municipal.
municipal. E quem é o maior prejudicado é a sociedade. Não é que a Defesa Civil estadual não possa estar junto, não, a gente vai. Mas esse tempo-resposta, ele demora muito, e quem sofre na ponta é a comunidade que está precisando lá. Então, quando o município ele já está organizado, essa primeira resposta é dada, né? Então, aquelas primeiras ações que aquela comunidade precisa, ela vai ser feita. E depois as outras ações vêm só adicionar, né? No que já está sendo feito. Então, a importância ela é essencial. Fundamental, né? Coronel, essa época do ano, por exemplo, a região, principalmente o oeste do Pará, né? Eu acredito também que as outras regiões eu não tenho conhecimento fundamentado agora, mas existe muita questão dos incêndios, né? A Defesa Civil, ela tem tomado, eu vejo assim pelas reportagens, né? Ela tem tomado à frente desses trabalhos. Como é que é organizar, né, essa questão também do fogo, né? Porque o fogo ele deixa assim um desastre, é um desastre muito grande, né? Na verdade. É até bom ter falado isso, né? Porque normalmente a gente vincula desastre mais com chuva, né? Que é aquele nosso primeiro semestre, né? Que são as inundações, alagamentos. Então a gente já tem um trabalho que é solidificado. Mas a questão do fogo, que também os incêndios florestais são desastres também, a gente ainda tem uma cultura que a gente está trabalhando de que os municípios cadastrem, né, no sistema CDZD os incêndios. Então agora a gente está vivendo um período, né, de seca e que os incêndios são esperados até setembro. E aí como é que a gente trabalha essa situação? Como a gente já é um órgão, uma atividade do Corpo de Bombeiros, então basicamente a gente trabalha a prevenção, paralelamente já a resposta. Então agora a gente está desenvolvendo a Operação Fênix, que já foi um grande efetivo que foi deslocado daqui da capital e dos outros municípios para os municípios que são mais afetados, né, nesse período. Paraupebas, que é o sul do Pará, né? Redenção. Então eles já estão para lá, Canaã, né? E aí a Defesa Civil ela dá esse suporte como? Na prevenção, onde a gente, antes desse período, a gente faz a capacitação desses municípios, das coordenadoras municipais, capacitando brigadistas civis. Então, o correto é que cada município, coordenado pela sua coordenadoria municipal, tenham aqueles agentes já treinados, né? E com material específico para combate ao incêndio florestal. Exato. Até mesmo aqui na nossa região, aqui no Oeste, eu tenho conhecimento assim, de 2 municípios que inclusive já fizeram, né, através da Defesa Civil Estadual, né, quando a senhora ainda era coordenadora comunitária, né, da Defesa, foi feito pela sua administração, né, que foram os municípios de Urópolis e o município de Aveiro. Isso. Todos os dois, eles foram contemplados com esses cursos, né, para justamente o combate a incêndio. Que funciona como uma prevenção, uma preparação, né? Isso. Quando chega nesse momento agora, infelizmente, só a ajuda do Corpo de Bombeiros, ela não se faz eficaz. Então a gente necessita dessa ajuda desses agentes civis capacitados e que tenham esses equipamentos. Então, por exemplo, no caso do Urópolis e Aveiros, eles já vão dar apoio ao Corpo de Bombeiros nessa atividade. Por quê? Porque eles conhecem a área, eles sabem quais são as principais áreas que são afetadas. Então já nos ajuda, já facilita o serviço do Corpo de Bombeiros, dando esse apoio já no local. E aí a gente está trabalhando tanto a prevenção como a resposta. No início a senhora falou sobre a questão, né, da Defesa Civil, ela trabalhar o todo, né? Então, esse trabalho, eu acredito que pelo seu próprio desempenho, a gente percebe, então, que alguns municípios, né, como esses 2 citados, eles já trabalham aquela questão da intensividade, né, da ação, que não é só aquela que, quando eu preciso, né, quando eu estou aqui no perigo, que eu faço e tal, isso. Mas no seu todo. Então, a política, ela está sendo, nesse momento, ela está sendo cumprida, né, na sua íntegra, né, como ela deve realmente ser feita. Que é justamente isso. Então, a comunidade como um todo, ela tem que entender que a Defesa Civil, ela trabalha ao longo do ano todo. Então, quando eu não estou na resposta, eu tenho que estar fazendo prevenção. Então, assim como a Defesa Civil Estadual, ela trabalha nessas ações de prevenção, preparação, né, que é o antes do desastre,
as coordenadorias municipais, elas têm que entender dessa forma, que ela não tem que ser acionada só quando o desastre se instala, que é uma realidade que muitos municípios acreditam. Então, daí não se faz necessário eu ter uma coordenadoria ativa, porque eu só vou acessar ela quando eu tiver o desastre. Diferente do que a gente está falando, já que Rurópolis e Aveiro já estão preparando esses agentes, então eles estão trabalhando o que é a prevenção. Eu não estou tendo o foco dos incêndios, né? Mas eu já estou me preparando. Quando isso acontecer, eu já tenho como atender. Então, tem sim ações ao longo do ano todo. Se eu não estou trabalhando a chuva, eu já estou me preparando. A época da seca, né? E quando eu estou na seca, eu já tenho que estar pensando quando eu vou atuar, quando chegar o período das chuvas. Isso. E a Defesa Civil, ela é um todo, eu não posso só falar disso. Então, quando eu estou fazendo uma ação na minha comunidade, no meu bairro, da seleção do lixo, de como eu tenho que fazer o despejo do lixo, eu já estou prevenindo que quando a chuva vier, entupir os bueiros, eu já vou ter alagamento naquelas áreas. Então, se eu já faço um trabalho aí de prevenção ou de educação ambiental, de que aquele lixo ali tem que ser bem selecionado, eu tenho que ter aquele contato direto com a prefeitura, que faz o recolhimento, que ela tem que ser frequente, tal, eu já estou fazendo uma ação que eu vou mitigar aquele meu desastre. Então, quando a chuva vier, aquelas áreas que tiverem esse cuidado, elas vai acontecer a chuva, mas os impactos vão ser menores. Em contrapartida daqueles municípios que não tem nenhum tipo de ação que vai mitigar, que vai prevenir, elas vão receber todo aquele impacto da chuva. E aí as ações de resposta elas vão ser mais demoradas, elas financeiramente falando, ela vai ter um custo muito mais alto para o município, enquanto que se a gente usar esse recurso na prevenção, eu diminuo na resposta. Né? Hoje em dia, a senhora avalia que a Defesa Civil ela tem mais uma... Ela é vista, né? Ela é mais atuante, né? Em todo o estado. Então, hoje a gente ouve falar muito, né? Qualquer coisa, a Defesa Civil. E como é comandar 144 municípios, né? Porque 144 municípios do estado do Pará é muita terra, né? Ainda mais no nosso estado. Pois é, o estado do Pará como um todo, né? É meio assim complicado, né? Porque quando eu fico pensando assim, muitas das vezes nós aqui, né? Que somos o oeste do Pará, aí a gente solicita apoio, aí o sul do Pará também solicita, né? E aí, ao mesmo tempo, e aí essa coisa assim, né, deve dar uma confusão muito grande, né? Com certeza, mas aí, o que é que eu posso contar? Eu tenho que contar com os municípios, eu tenho que contar com aqueles gestores da importância das coordenadorias, eu tenho que contar com esses coordenadores, que eles estejam afinados junto conosco. E eu conto com uma equipe aqui na Defesa Civil Estadual também, muito competente, onde a gente já tem, né, esse conhecimento das regiões, a gente já tem esse mapeamento de onde são os principais, onde é aquele local mais crítico. Então, sim, com certeza um desafio, mas eu acredito que vai ser um desafio que eu vou conseguir junto com todo mundo, não sozinha, mas com a colaboração de todos. Inclusive, a região oeste do Pará, né, ela tem duas REDECs, né? Nós temos a 5ª REDEC de Itaituba, né, que é comandada pelo Coronel Júnior, é isso? E temos também a 4ª REDEC, que é comandada pelo Coronel Tito, né? Ela em Santarém, sediada em Santarém, uma sediada em Itaituba e a outra em Santarém. E elas têm essa competência, né? Sim. De estar socializando esses apoios, né, aos municípios, trazendo aqui para a Defesa Civil do Estado, né, essa questão dessa correlação entre eles e tal. Na verdade, eles são Defesa Civil Estadual. Pois é, eu digo assim, eles são aquela questão assim que une toda uma força, né, para que eles estão bem mais próximos. Com certeza. E a gente instituiu desde o ano retrasado essa questão, né, de que os quartéis de Corpo de Bombeiro, onde tem quartel do Corpo de Bombeiro, também tem uma Defesa Civil Estadual. Então o trabalho deles... Isso ajuda muito, né? O trabalho deles é importantíssimo para que a gente consiga ter uma atuação nos 144 municípios. É verdade. Até porque a questão da proximidade, né, com os municípios que não têm essa representação. Com certeza. Nós estamos vivendo um processo quase de transição, né, nos municípios.
E o que que se espera? Já tem um projeto, a senhora acabou de assumir, qual o seu, digamos assim, a diretriz, né? Qual é o foco hoje da Defesa Civil do Estado? Então, a gente está esperando essas eleições para ver como é que vai ficar o panorama, né? Onde vai haver mudança dos prefeitos. Normalmente, onde se há mudança de prefeito, há mudança, né, do corpo técnico da Defesa Civil Municipal. Então, a gente está planejando, assim que a gente, né, isso já tiver findado, a gente vai começar a fazer nossas capacitações. A gente está com o plano de fazer as capacitações básicas de Defesa Civil EAD, à distância, né? E quem estiver apto após esse curso à distância, a gente vai fazer os cursos presenciais, ou aqui na capital, ou em cada município, para dar continuidade a essas capacitações. Então, já visando, né, essas defesas civis que vão ser formadas por pessoas que ainda não têm esse conhecimento técnico, né, de defesa civil, a gente já vai visar capacitações específicas para esses agentes, e os que vão permanecer, já têm um conhecimento, fortificar esse conhecimento. Então, a gente vai fortalecer as capacitações, né, com certeza absoluta. Estamos outros planejamentos de fazer os nossos encontros, fazer o nosso, no final do ano, que vai ser o segundo workshop de defesa civil, que ele vai ser agora bianual, né, a cada 2 anos. Vamos tentar fazer as nossas câmaras técnicas regionalizadas, né, para que cada região debate os seus assuntos que são mais atinentes daquela região. Muito bom isso. Então, a gente tem um planejamento, plano de 2021, vamos aguardar que a gente consiga colocar em prática, né, nosso planejamento. Também a gente tem que aguardar como é que vão essas previsões, né, após Covid, para ver se a gente vai poder seguir as nossas programações normais. Tá certo. Então, olha só, hoje nós conversamos aqui com a Tenente Coronel Cileia, né, ela é coordenadora adjunta de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, né, do Estado do Pará. A coluna High Society, ela tem esse objetivo, trazer informações, fazer com que você se sinta à vontade, e começamos, né, trabalhando a questão da mulher nessas atividades, né, que até então eram vistas como atividades masculinas, e hoje você vê o comando da Coronel aqui na Defesa Civil Estadual. A todos vocês que nos acompanharam e que estão conosco, nos dando o prazer da sua audiência, acompanhando aqui a Princesinha, né, aqui na Transamazônica, é um prazer muito grande para nós poder contar com vocês e dizer que a todo sábado, às 12 horas, nós vamos estar aqui junto com vocês, trazendo informações e mostrando a realidade da nossa região oeste do Pará, o estado do Pará e o que tiver para que a gente possa estar apresentando. Então, muito obrigado, boa tarde a todos. E, Coronel, a gente gostaria de abrir esse espaço aqui para que a senhora também pudesse se despedir aqui da nossa região. Bom, eu agradeço a oportunidade e dizer que a Defesa Civil Estadual está de portas abertas para a região, tanto para a comunidade como para os agentes, né, da administração. Muito obrigada. Ok, então, boa tarde a todos vocês e muito obrigado. Até o próximo sábado.